Olá, como você está? Sejam bem-vindos ao nosso momento especial de leitura bíblica diária da nossa lição Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Gésder, esse é o canal Assembleia de Deus Missão, Itaú de Minas. Antes de fazer a leitura, eu preciso conversar um pouquinho com você. A gente tem alguns sonhos muito especiais do nosso coração, de fazer todas essas transmissões ao vivo para você, estar sempre aqui, não é, à sua disposição para responder questionamentos. Mas existe um volume mínimo de inscritos no nosso canal. Então, eu quero te pedir, ajude-nos, se inscreva no canal, se você não se inscreveu ainda, vamos chegar aos 1.000 inscritos para a gente poder, né, quem sabe, fazer tudo isso online, ao vivo, para você estar junto comigo, né, estudando juntos essas lições tão importantes da Escola Dominical. Espero que você seja abençoado com isso. Estamos na lição de número 5, o tema é motim em família, não é, do segundo trimestre de 2023, a nossa lição de estudos base é a lição da CPAD, Relacionamentos em Família. A leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, a murmuração nos primórdios da igreja. O texto é: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Há algumas coisas muito legais aqui nesse texto que precisam ser observadas, não é? Você sabe, eu também, que a razão disso é a instituição dos diáconos, que serão aqueles que vão servir como oficiais da igreja, por razões dessa necessidade que surgiu nesse processo. Mas nesse dia de quinta-feira, deixe-me fazer com você algumas observações nesse texto. A primeira coisa que eu preciso observar é crescendo. Olha que interessante. Crescendo o número de discípulos. Não crescia o número de congregados ou crentes, crescia o número de discípulos. Olha que legal. Então, crescendo o número de discípulos, houve um crescimento. Todo crescimento, ele traz a necessidade de organização. E a palavra diz que, crescendo o número de discípulos, o que vai surgir? Ao invés de surgir uma celebração para que louvássemos a Deus pelo crescimento, a Bíblia diz que surge uma murmuração. Isso aqui talvez ensine muito sobre o que nós precisamos fazer como igreja nesses dias. Porque se nós entendermos que a igreja crescer promove, ao invés de celebração, murmuração, é porque revela o que está no intuito do nosso coração, no fundo da alma. O que Deus trata conosco aqui nessa quinta-feira, nessa lição, é para nós avaliarmos o que tem sido a motivação de estarmos servindo ao Senhor e fazendo a sua obra. O que tem sido a nossa motivação de estar na presença de Deus? O que tem sido a nossa motivação? Eu preciso entender se é murmuração ou se é celebração, adoração. E faz diferença. E aí a Bíblia diz que essa murmuração, lógico, faz uma mudança administrativa importante, isso não pode ser negado, mas precisa para a gente trazer algumas revelações. Qual a revelação, pastor? De que tipo de ação tem movimentado, que tipo de motivos há no meu coração para as minhas ações. Deus nos abençoe nisso, queridos, e nos faça entender isso nesse dia, e que nós possamos ser como os apóstolos, que ao invés de desesperarem com isso, eles vão buscar no Senhor uma direção. E a Bíblia diz que agora institui-se 7 importantes homens, que são os diáconos, os primeiros diáconos. E aí, dentre eles está Estevão, você conhece a história muito bem, está Filipe, que tornou evangelista, mas fica para a gente, o primeiro mártir foi Estevão, Filipe o evangelista, tantos outros, Nicanor, Prócoro, enfim. Mas nessa revelação, dessa leitura simples para nós a murmuração dos primórdios da igreja mostrou o que estava por trás do coração. E Deus nos dê capacidade de ter discernimento espiritual, para que o Espírito Santo controle o nosso temperamento. A gente não nos permita fazer aflorar sentimentos que não agradam a Deus, mas pelo contrário, sejamos em tudo controlados pelo Espírito Santo. Deus te abençoe, obrigado pela sua companhia, eu espero te ver amanhã. Não se inscreva no canal, é muito importante para a gente. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.